Olá, eu sou Carla Juliana e nós estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. A palavra de Deus nos diz em Mateus 28:20 que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa palavra é para nós um encorajamento e uma palavra de ânimo, principalmente naqueles momentos em que nós nos sentimos só. E isso tem muito a ver com o tema que nós vamos conversar hoje, que é o tema Ajuda para a Mãe que Cria um Filho Sozinha. Eu quero convidar você, mesmo que você não seja uma mãe que cria filho sozinha, a acompanhar o nosso bate-papo de hoje, porque certamente vai edificar a sua vida. Nós estamos conversando sobre o livro Mulheres Aconselhando Mulheres, da Elise Fitzpatrick. Nós temos falado sobre ele e esse é o capítulo 12 desse livro. E para a gente conversar sobre esse assunto, estão aqui mais uma vez compondo a nossa mesa as minhas amadas irmãs Ana e Joelma. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a Karina. Seja muito bem-vinda, meninas. Obrigada. Obrigada, Carla. Vai ser um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, conversando sobre esse assunto, que vocês entenderão que não estão sozinhas. Isso aí. E antes da gente começar, né, eu quero pedir para a Karina se apresentar, falar um pouquinho que ela, já que é a primeira vez que ela está aqui com a gente. Então aí, Karina, fala aí, se apresente para a gente. Primeiro, é uma satisfação estar aqui, rodeada dessas mulheres maravilhosas, tá? E então, eu sou a Karina Freitas, sou membro da Igreja Batista de Constantinópolis, sou casada com o Felipe, tenho 2 filhas, a Rebeca e a Jamile, e hoje eu sou líder do Ministério Desperta Déboras aqui na igreja. Então, é uma satisfação e um privilégio muito grande estar aqui com vocês. O prazer é nosso de tê-la aqui conosco. Meninas, hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? Ajuda para mães que criam filhos sozinha. Quem tem filho sabe, ou quem não tem também, porque já deve imaginar, que criar filhos não é fácil. Ainda mais quando a gente, por alguma circunstância, a gente precisa criá-los sozinha. Então, quer seja por causa de um divórcio, de uma gravidez não planejada quando solteira, ou até mesmo quando a gente perde, né, o cônjuge em um acidente, em alguma circunstância. Mas, independente do motivo, essas mulheres que vivenciam isso, né, elas experimentam conflitos e sentimentos. E a autora já começa falando um pouquinho sobre isso, porque ela conta umas histórias de algumas mulheres, né, que passam por isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre quais esses sentimentos que essas mulheres que passam por essa situação experimentam. Eu achei bem interessante que geralmente todos os capítulos, né, começam com alguma história, algum relato para ajudar a gente a refletir um pouco. E quando ela começa com o primeiro relato, né, que é o relato da Carla, inclusive, eu penso assim, mas ela vai trazer essa história e vai continuar, né? E aí ela fala de uma outra mulher que acabou ficando, né, resolveu engravidar e criar o filho sozinha por escolha própria, mas percebeu que aquilo era muito difícil, que era muito pesado. Sim. E a gente acho que vai acabar falando disso um pouco, mas isso me lembra muito toda a influência que o feminismo traz pra gente, né? E como isso conflita com os nossos valores cristãos e como isso é complicado pra nossa vida. E muitas vezes a gente só percebe esses problemas quando a gente se encontra numa situação dessa. Mas teve um outro relato que me chamou muito a atenção, que é justamente a da mãe que perdeu o marido. E eu fiquei assim, gente, a gente nunca para pensar nisso. Porque a gente, né, casa, tem filhos, imagina que vai viver o resto da vida com aquela pessoa. E você nunca pensa que em algum momento o Senhor pode levar o seu cônjuge. Exato. E você vai ter que passar por aquele momento, né? E muitas vezes a gente se vê em situações difíceis como essa e às vezes pode se perguntar assim, nossa, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Mas na realidade isso acontece porque o Senhor, ele é soberano. Nada na nossa vida acontece por acaso. Deus não perde o controle. Ele não estava ali tomando um cafezinho e o seu cônjuge faleceu. Não é assim que isso acontece. E também é muito importante a gente falar, eu acredito que a gente vai falar mais disso mais para frente, que tudo na vida da gente acontece por permissão do Senhor e porque Ele sabe que a gente vai dar conta de passar por aquela situação. Muitas vezes Ele quer trabalhar na nossa vida e a gente pode não entender, pode não aceitar, né? Pode ter um processo ali de lidar com isso. Mas tudo acontece por permissão
do Senhor. E se aconteceu, é porque Ele sabe que você é capaz de passar por aquela situação. É verdade. É verdade. E aí, meninas? E assim, você estava falando sobre a questão de mulheres que têm filhos sozinha, né? Tipo, produção independente. Aí eu isso. lembrei que quando eu estava solteira, e mais 2 ou 3 vezes, uns 3 médicos diferentes falaram para mim assim, mas o tempo está passando. Por que você não tenta uma produção independente? Eu não. A Bíblia não ensina isso e eu não estou casada. E se eu não estou casada, não dá para ter filho, não. Não, mas você poderia... Não, vou pensar não. E aí eles ficavam assim, meio que sem entender. Porque assim, tá ficando mais velha. Se você ainda pensa em ter filho... E... não tem isso, para Deus não tem isso. Então, o que eu posso aprender e entender que Deus está no controle de tudo e Ele dá filho a quem Ele quer. Exato. Né? E isso trouxe paz ao meu coração, a confiança do cuidado dele. Deu a Sara com 90 anos, né? Não pode te dar com ele menos. poderia, se ele quisesse, mas ele não fez todas as mulheres para ser mãe. Exato. Então, eu fui para não ser mãe, então... eu aceito a vontade dele e amém. Amém. Mas aquelas que criam sozinhas seus filhos, pelas diversas emoções e sentimentos que geram no coração delas, pelo tamanho da responsabilidade, né, gente? Porque a gente sabe que criar filhos não é coisa simples, não é coisa fácil. Mas Deus continua no controle de tudo e pode capacitar elas, com a ajuda dele, a criar esses filhos de forma que o nome dele seja glorificado através da criação desses filhos, mesmo ela estando sem o cônjuge. E eu acho válido a gente pontuar, meninas, que uma mãe que pode estar nos assistindo aí, de repente viu que o assunto era sobre criação de filhos sozinhas, né? E muitas vezes tem mulheres casadas que estão criando filhos sozinhas. Sim. Pela omissão do pai, né? Que não tem o seu papel, que não tem a sensibilidade ou a função, né? Não exerce a função, né? De sacerdote na casa. E tem um pai na casa, mas a mãe está ali criando sozinha, né? Então, assim, tipo, eu sou o provedor e a responsabilidade de criar é sua. Então, eu faço a minha parte, você faz a sua, eu não me brinco. Exatamente. E aí isso vai na educação dos filhos, né? Tanto da educação de formação como a espiritual, né? Sobrecarrega a mãe com isso, né? Então, quando a gente fala de mães que criam filhos sozinhas, não é só aquela mãe que ou por produção independente, ou porque ficou viúva, ou porque teve um divórcio. Mas muitos casamentos hoje têm mães criando filhos sozinhas. Eu não tenho... Eu tenho o privilégio de ter meu esposo, ele é bem participativo. Mas é como eu até estava comentando com vocês antes da gente começar. Eu posso imaginar a dificuldade que é. Porque há momentos... Eu sou mãe de um adolescente de 14 anos. Então... cada fase tem... cada fase é mais difícil que a outra, tipo videogame, né? É uma surpresa. É uma surpresa rotina, diferente. Né? Hã? Não tem rotina. Não. Então, assim, tem dias que eu estou tão exausta, tão cansada até mesmo das atividades, das coisas, e tem que lidar com mais algum dilema, com mais alguma questão em relação à criação do filho, da minha filha, né? E que eu faço assim, não... Hoje eu estou cansada, eu vou esperar meu esposo chegar, vou esperar Igor chegar e vou deixar que ele resolva isso. Então, assim, eu entendo porque a gente é humana, a gente tem limite, a gente fica cansada. E não é só porque ser mãe cansa, filho cansa, mas é porque a nossa rotina né, tão exaustiva. Também, é muita né? coisa, E ainda né? tem as preocupações de ser mãe. Então, assim, e um ponto que eu acho importante que a autora cita é que ela fala assim que às vezes as mulheres elas querem ou precisam até mesmo ter um tempo para si. Eu sei que em alguns momentos pode parecer um certo egoísmo, né? E ela fala até isso mais para frente, essa questão do egoísmo. Mas a gente tem essa necessidade. E a mulher que está ali criando o filho sozinha, ela não vai ter esse tempo, né, de poder, não. Agora, a gente até vê muito meme, né, da mãe trancada no banheiro, né?
Porque No momento de descanso. que é o momento que ela tem de descanso, é o momento que ela tem ali sozinha, que ninguém vai interromper, né? Então, a gente tem essa necessidade. Nós somos humanas, somos falhas, somos limitadas e chega um tempo em que um momento que a gente precisa, né, de se aliviar a cabeça. Outro sentimento que ela fala, que eu anotei aqui, é solidão, culpa, egoísmo, ira, ressentimento, temor, preocupação, inveja, autocomiseração. Então, assim, tudo isso são sentimentos, né, que as mulheres que passam por essa situação, elas enfrentam. Mas o que eu achei mais fantástico é que nesse capítulo e em muitos outros, é que a autora, ela não perde muito tempo falando sobre essas coisas. Você pode ver que ela começa a dar o exemplo, quais são os conflitos, mas ela já começa apresentando uma solução. Exato. Porque a Eu nossa achei intenção massa não é essa perder solução tempo que ela falando dos passou. Foca problemas, no né? problema, né? Não, ela vai além. Exato. E isso ela está nos ensinando também, né, Carla? Isso é um ensinamento. Não foque no seu problema, foque na solução. Exatamente. Para qualquer circunstância. A gente não precisa ficar remoendo o problema. A gente tem que ir exatamente. atrás da solução. E ela fala aqui que o mais importante que essas mães precisam saber, que de certa forma nós também. Qual é essa verdade? Que a gente não está sozinha. A gente não está sozinha. Então, como vocês, que agora eu quero ouvir vocês, quer seja mãe ou não, como você tem experimentado essa verdade de não estar sozinha? Pelo cuidado de Deus em várias situações, né? E isso é algo curioso, porque às vezes a gente vive a nossa vida assim, tão no automático, na rotina, resolvendo as coisas. Eu acho até que a gente já falou disso em algum outro programa, que a gente tem aquela listinha de afazeres e o seu objetivo é sair riscando tudo da listinha. E a gente não para observar que o Senhor está cuidando da gente a todo momento, né? Que tudo na nossa vida é provisão do Senhor e Ele está nos guiando. Então, para mães que passam por essa situação, isso é muito importante. Porque é uma rotina puxada, você tem as suas obrigações de mãe, às vezes você precisa trabalhar, porque além de mãe, você em muitas situações acaba se tornando a provedora da própria casa. Então, é muito pesado, é muito puxado, você precisa trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, é sempre uma correria. E muitas vezes é normal você se sentir só, porque você não tem ninguém para conversar no fim do dia. Né? Muitas vezes, assim, ela até fala, né? Você deita na cama e percebe assim que não tem ninguém para compartilhar, para ter uma conversa, exatamente, para ter alguém ali com um ombro amigo. Mas é importante nesses momentos você lembrar que o Senhor está com você e que você pode simplesmente conversar com Deus e né, levar os seus problemas, se entregar aos pés da cruz de fato e reconhecer que Deus é o único que pode te ajudar nessa situação, mesmo você estando sozinha, e reconhecer que o Senhor está com você nesse vale. Você não está só. E se você levanta dia após dia e dá conta das suas obrigações, é porque Deus está lhe capacitando e lhe fortalecendo para isso. Porque, gente, nós, enquanto mulheres cristãs, a gente percebe que nada na nossa vida acontece por nossa própria força, por nosso próprio esforço. E a gente precisa estar se lembrando disso. Porque, gente, são as misericórdias do Senhor que se renovam na nossa vida dia após dia. Porque se a gente parar para pensar, às vezes termina um dia, você deita na cama e você fica assim, meu Deus, como que eu consegui fazer tudo isso? Então, é isso, é a gente entender que é o Senhor quem nos fortalece e é Ele que nos capacita. Nos capacita, exatamente. E o que eu achei interessante aqui na página 201, quando ela fala sobre o que a Ana estava falando, né, de estar na dependência do Senhor. Mas essa relação de estar na dependência do Senhor e confiando no Senhor, isso é fruto de um relacionamento com Ele. À medida que você conhece a Deus, você vai ter confiança nele. Mas se eu não me relaciono com Ele, eu não tenho confiança nele. E se eu não tenho confiança nele, eu vou fazer tudo do meu jeito, com a minha força e dependendo de mim mesmo. Mas se eu me relacionar com Deus, o texto fala assim, mas como em qualquer relacionamento, podemos confiar em alguém somente até o ponto que o conhecemos. Portanto, precisamos conhecer Deus melhor. E à medida que nós conhecemos Deus, quem é Deus, o seu amor, o seu cuidado, a sua providência,
tudo isso vai fazer o quê? Com que aumente cada vez mais a nossa confiança nele. E ele vai nos capacitando, porque a gente vai buscar nele a sabedoria, né? E ele vai nos capacitando e a gente vai desenvolvendo o papel de mãe, de esposa, de seja lá o que for, né? De trabalhador, enfim. Mas no caso das mães que criam os filhos sozinhas, Deus irá capacitar, mas é necessário ter esse relacionamento com Ele para poder gerar essa confiança nele e Ele ir te capacitando dia após dia. E além do relacionamento com Deus, né, que de fato para nós mulheres, né, é de suma importância para nós a intimidade, a busca. O que as mulheres que criam um filho sozinha, quer seja com pai ausente, ou enfim, com as números que já foram citadas, não só a dependência de Deus, porque muitas vezes a mulher pode pensar, tipo assim, ser vítima daquela situação e descontar na própria criação do filho, ser negligente com a criação do filho e não cumprir o papel de mãe, né? De forma correta, educando, seja nos caminhos do Senhor, ou fazendo o que é correto na criação do filho, né? Não se colocar no papel de vítima. Eu não tenho marido. Porque eu não tenho marido. Porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Não. Se pegue com Deus, Ele é a sua força, Ele é a sua fortaleza, Ele é a fonte de sabedoria que vai lhe dar aquela sabedoria para você criar aquele filho. Lhe dar as respostas certas nas interrogações que muitas vezes os filhos vão ter. É dia de pai, é dia de alguma coisa, que vê na escola e chega em casa, mas por que o fulaninho é o pai que vai buscar? E o Senhor vai lhe dar sabedoria para você saber dar a resposta certa, né? Então, essa busca, ela tem que existir e também essa busca por sabedoria para fazer o que é correto, para agir de forma correta, né? Na criação, e não ser negligente nem se colocar no lugar de vítima. Ouvido aos céus ou azar, né? Aquela verdade de tudo. Gente, nosso tempo está acabando, então não vou entrar na próxima pergunta. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós voltamos já. Mas, enquanto isso, curta a Constante TV, deixe seu like, ative o sininho para você receber as notificações de novas programações, de novos vídeos que vão subir aqui na nossa TV. E compartilhe também com aquelas pessoas que precisam ser alcançadas por esse conteúdo que é para a edificação de vidas e para a glória de Deus. Nós voltamos já. Estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, hoje falando sobre o tema Ajuda para mães que criam seus filhos sozinha. E eu quero, antes da gente voltar para o nosso bate-papo, eu quero convidar você, mulher que está nos assistindo, a participar dos nossos encontros do Desperta Déboras. Toda quarta-feira, às 19 horas, nós estamos aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. As mulheres se reúnem para adorar, buscar o Senhor, ouvir uma palavra de Deus. Então, você é nossa convidada. Eu tenho que dar esse recado, principalmente porque hoje nós estamos com a nossa líder das Déboras aqui, né, meninas? Então, nada mais importante do que a gente trazer esse lembrete aqui para quem está nos assistindo. Então, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. A autora, ela fala algo que é muito importante. Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, que ela diz que é muito importante nós pensarmos o que de fato sabemos sobre Deus, porque nós podemos ter uma ideia errada a respeito dele. A gente falou anteriormente que a gente precisa, né, desenvolver esse relacionamento com Deus, porque Deus está presente, nós não estamos só. Só que assim, será que a ideia que nós temos a respeito de Deus é de fato do Deus verdadeiro? Ou será que a gente tem um ídolo aí na nossa mente? Interessante, quando eu estava lendo esse trecho, que às vezes as pessoas ouvem sobre Deus, mas não estudam para saber realmente quem Ele é. E por não estudar, acaba criando um Deus e adorando esse Deus como se fosse o Deus verdadeiro. Exato. Então, é necessário a gente buscar conhecer Deus através da palavra. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, ele diz assim:
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deus se revela na natureza, por aquilo que ele criou, e ele se revela também na palavra. Então, a necessidade de conhecer o Deus verdadeiro, ela deve te impulsionar a buscar a fonte certa, que é a palavra de Deus. Uma coisa que eu acho importante também falar é que nós mulheres, às vezes, a gente vai à palavra de Deus só para buscar assuntos relativos à feminilidade, né? O que Deus espera de mim, do meu papel de mãe, do meu papel de esposa, do meu papel enquanto mulher, né? A gente busca muito saber a respeito do nosso papel. E a gente termina que se limita o conhecimento que nós temos de Deus a respeito do que Ele espera de nós nesse sentido. Sim. Quando, na verdade, a revelação de Deus ali na palavra, ele é muito mais do que aquilo que a gente busca de conhecer a respeito de feminilidade. Então, nós mulheres precisamos nos voltar para as Escrituras, porque a nossa vida não se resume à feminilidade, e a revelação de Deus para nós não se resume nisso. E nem a função da Bíblia é essa. E nem a função da Bíblia é essa, mas Deus ali, a gente tem um universo do que a gente pode conhecer de Deus ali na palavra, e a gente fica limitando esse nosso conhecimento. O nosso papel, ele na realidade é conhecer a Deus, né, e fazê-lo conhecido, a Bíblia diz isso. E a gente precisa também ter cuidado, ela até cita aqui no livro, né, que muitas vezes a gente pensa que Deus está lá no céu só vendo a vida passar e acaba entregando o controle, né, para qualquer outra pessoa assim, que não tem a mínima capacidade para isso. Mas, na realidade, isso está completamente distante de quem Deus é de fato. Deus é o Criador do universo, todo-poderoso, e Ele tem o universo na palma das suas mãos. E às vezes a gente esquece do quanto Deus é grande e ainda assim se importa conosco e cuida da gente. Então, por isso que é importante a gente entender quem Deus é de fato. Porque a partir do momento que a gente começa a entender quem Deus é de fato, isso muda a nossa percepção. Isso faz com que a gente enxergue a vida de uma outra maneira, e a gente começa a perceber também a soberania de Deus em todos os aspectos da nossa vida e até no nosso dia a dia. Sim. E aí a gente precisa também se esforçar, né? A gente falou disso, a gente precisa se esforçar, buscar conhecer o Senhor, saber quem Ele é de fato, para que a gente possa ter esse relacionamento e confiar nele plenamente. Exato. E essa busca aí, ela, quando acontece genuinamente, né, ela leva as mulheres a entender o seu verdadeiro papel, né? Através da sabedoria de Deus, né? Da obediência à palavra de Deus. E aí, independente das circunstâncias, ela vai cumprir o seu papel. Seja como mãe solteira, seja como... de qualquer forma. Ela obedeceu a palavra, ela buscou, ela entendeu quem Deus é, né? E isso se torna mais fácil. Menos pesado. Então, e independente dessa ideia que a gente tem, independente da ideia que temos, é possível a gente conhecer a Deus verdadeiramente? Sim, é o que a gente acabou de falar, através da palavra, é se debruçar. Mas a minha vida é muito corrida. Faz tempo. Faz tempo. Deus nos dá 24 horas. E aí, se Ele nos deu 24 horas, é porque é o suficiente para a gente administrar de forma a ter um tempo para conhecê-lo mais e melhor. Muitas vezes a gente perde tempo, fica no celular, olhando o Instagram, o TikTok, vendo vídeo, um monte de coisa. E aí chega no fim do dia, não tenho tempo, estou tão cansada. Assim, torne disso uma prioridade. Eu, durante muito tempo, ficava assim, o dia inteiro passava e eu ficava, caramba, eu não tive meu momento de estudo bíblico, eu não parei 1 hora do meu dia para, né, ter esse momento de comunhão com o Senhor. E aí eu comecei a inverter, comecei a acordar um pouco mais cedo, fazia o meu estudo bíblico logo de manhã e pronto. Aí eu casei e agora a gente faz à noite, que meu marido ele é daquele assim que ele acorda, ele espera a alma voltar pro corpo, tem que fazer o download. Então logo cedo eu já acordo fazendo tudo, se eu vou esperar para fazer o estudo de manhã cedo, coitado, ele não consegue. Então a gente já faz de noite. Uma coisa que eu acho importante também é que ela até fala que é possível a gente conhecer a Deus porque
Deus ele não vive a parte da criação. A gente vê que desde o princípio, né, na criação, Deus estava ali envolto com a criação, se relacionando com Adão, se relacionando com Eva, ele visitava o jardim. Então, Deus não é aquele Deus que criou todas as coisas e agora vocês estão aí. E a revelação máxima do Senhor foi o seu próprio Filho, né? E até na palavra de Jesus fala, né? Quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus veio justamente para fazer essa, vamos dizer assim, desfazer a inimizade que existe entre nós e o Senhor. Então, é possível a gente conhecer o Senhor porque Jesus é a imagem de Deus. E na palavra dele é a expressão clara de que ele tem interesse de ainda hoje, né? E durante todo o tempo e até ele voltar, que cada uma de nós conheça ele por meio da palavra. Então, assim, as Escrituras é a revelação de Deus do início ao fim. Então, ele não está distante, apesar dele estar conosco, a gente saber que a gente não está sozinha, mas é possível a gente conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, na palavra que ele deixou para nós. Então, se você aí que nos ouve, que nos assiste, está pensando, mas como que eu vou conhecer a Deus, né? Ou então, não tenho conhecido, apesar de você ser cristã, porque tem muita gente que é cristã, é analfabeto bíblico. E não tem conhecido a Deus. Não é porque Deus não quer se revelar a você, é porque você não tem tomado a iniciativa de ir até a palavra para ver lá o que ele deixou revelado nas Escrituras, né? Só um detalhezinho, Carla. Aqui na página 203 diz assim: nossa fé em Deus só pode ser tão forte quanto o que conhecemos sobre o seu caráter. Quanto mais forte for a nossa fé, mais experimentaremos da paz, alegria e esperança de Deus. Então, é necessário essa busca de conhecer Deus, que isso é que vai fortalecer a nossa fé, vai fortalecer a nossa confiança nele, né? Para a gente poder viver nesse mundo. E a Ana usou a palavra-chave, né? Ele tem que ser prioridade na nossa vida. E a partir dessa prioridade se torna uma dependência. Sim. E aí a gente está no caminho certo, assim, daquela... É claro que a Ana, como ela mesma especificou aí, né? Quando era solteira, fazia de manhã, isso não existe regra. Exato. É porque vocês não conhecem a minha vida. De repente, você que está assistindo aí, eu saio numa rota 4 horas da manhã, chego do trabalho cansada. Priorize um tempo para Deus, quer seja de tarde, quer seja na hora qualquer do almoço, horário, no intervalo do trabalho. Exatamente. Mas priorize, faça disso uma prioridade na sua vida, que ao longo dessa prioridade, dessa busca, vai se tornar uma dependência. Exatamente. E aí, o que Deus vai fazer são infinitas maravilhas. É só confiar e buscar. Exato. Quando a gente começa a negligenciar, a gente começa assim, não vou buscar o Senhor hoje não, porque a gente ainda está forte de ontem, né? Aí, o que acontece? Aí começa cada dia... A gente vai se afastando mais e mais e achando que a gente pode. Porque chega um ponto na nossa vida cristã, né, quando a gente já alcança uma certa maturidade, a gente fica achando que a gente pode andar com as próprias pernas, né? É igual, a gente fica achando, a gente acha que a gente pode. Eu já tenho muita ilusão. A gente já tem muito conhecimento de Deus, a gente já sabe como Deus age, sabe? Então a gente começa a tomar decisões corriqueiras do nosso dia a dia, sem consultar o Senhor, sem buscar o conselho dele. E é justamente em cada passo que a gente vai dando, a gente vai se afastando mais. E quando a gente bem não vê, aí a gente está totalmente, quer seja com filho ou criando filho ou sem criando filho, sozinha, a gente está completamente perdida, sobrecarregada, sem saber ao certo as prioridades que a gente tem que ter na nossa vida e tantas outras coisas, frustrada, estressada, sobrecarregada, porque a gente não tem ido até o Senhor. Então é muito importante que a gente, como a Karina falou, que seja a nossa prioridade
Porque senão, quando a gente para a gente se afastar do dia a dia com Deus, é assim, ó. É tão rápido. Agora, para a gente voltar àquele relacionamento diário, aquele cultivo diário, se a gente ficar muito tempo, é difícil. É verdade. Agora, para se afastar... Só mais um detalhezinho, Carla. Quando a Karina estava falando sobre fazer tempo, ela falou questão de horários e tudo mais. 1 hora é muito. Começa com 10 minutos. Leia um salmo, ora sobre aquele salmo. Isso vai se tornando tão prazeroso, tão gostoso. Isso vai te aproximando tanto de Deus que você vai querer mais. E aí você vai fazer tempo para poder ter mais tempo com Deus. E à medida que os dias forem passando, você vai ver como isso vai fortalecendo. Quando isso vai te fazendo conhecer mais a Deus. Vai te capacitar a lidar com as demandas de cada dia. Então, comece. Comece. Uma boa dica. Então, outra coisa que a autora fala é que a gente... não é somente é possível conhecer a Deus, mas ela diz que os atributos, antes dela abordar esses atributos do caráter de Deus, ela fala que o que nós pensamos pode afetar os nossos sentimentos. Isso é muito importante, né? E por que é tão importante o que a gente pensa? Porque o que a gente pensa molda as nossas ações. Se a gente começa a pensar, né, a respeito de determinada situação, por exemplo, você que cria seu filho sozinho, né, você pensa, a minha situação é muito difícil, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu me sinto muito sobrecarregada, muito cansada. Você começa a se abraçar com essas questões, com essas situações, e você começa a se entregar. E aí é aquilo que a Karina falou, você acaba se tornando uma vítima dessa situação. Ao invés de você confiar no Senhor, pedir dele força e direcionamento e seguir em frente. Né? Então, os nossos sentimentos, eles de fato são... Né, é importante a gente ter cuidado com eles justamente porque eles moldam as nossas ações. Exato. E não somente isso, né? Quando a gente está falando de criação, a gente está envolvendo filhos, né? Então, os nossos filhos, eles são os nossos espelhos. É aquilo que você vai estar ensinando para o seu filho, né? Verdade. Então, se você tem esses pensamentos totalmente negativos, não vou dar conta, e às vezes até passando isso para a criança, como se tipo, eu não fui planejado, Exato. Vai criar nessa criança eu sou aí, um peso, eu né? sou um peso, entendeu? Então, a mãe tem que ter sabedoria mesmo, e isso, minhas irmãs que estão nos ouvindo, você só alcança com a busca, com a prioridade em Deus. Sozinha você não consegue, mas a gente está aqui hoje para lhe dizer, você não está sozinha. Renove, né? O que fala lá em Romanos, a gente precisa experimentar a renovação da nossa mente, né? A gente precisa pensar naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro e entender, né, que talvez a gente não escolheu e nem planejou estar nessa situação, né, de criar filho só. Ninguém planeja, né? Ou algumas planejam, né, como a gente viu. Mas a gente precisa entender, o Senhor nos capacita a lidar com toda circunstância. Então, o que vai alimentar meu pensamento para que eu tenha uma atitude diferente? A Bíblia diz que a gente é aquilo que a gente pensa, né? Então, eu preciso começar a pensar aquilo que a palavra de Deus diz que é a verdade. Porque às vezes a gente pensa um monte de mentira, aí a gente acredita nessas mentiras e a gente vive através delas, né? Através delas uma vida de derrota, uma vida de frustração, de tristeza, quando na verdade não é isso que o Senhor tem para nós. Ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância, em vida plena, apesar dos problemas, das dificuldades, das lutas, mas uma vida de plenitude. Então, assim, se não fosse isso, o sacrifício de Cristo não seria... Para que então, né? Se não fosse para nos dar essa vida que Ele tem para nós. Vocês querem falar mais? Aí agora, posso mudar a pergunta? Pode. Então ela fala assim, como então a gente pode transformar os nossos sentimentos? Porque se o que a gente pensa influencia os nossos sentimentos, então... Como a gente transformar o nosso sentimento? E aí, nas páginas 204, 205, ela fala sobre isso. Né? Ela inicia assim, nesse tópico. Nossos sentimentos podem mudar quando mudarmos nossos pensamentos. Embora seja natural
pensarmos sobre pessoas e os acontecimentos ligados às nossas circunstâncias, pensar sobre nossas circunstâncias pode muitas vezes nos levar a emoções negativas. Emoções negativas produzem confusão, indecisão, pânico, mais decisões, e nos afastam das emoções positivas, centralizadas em Deus, e das atitudes tais como paz, alegria, contentamento e gratidão. Ou seja, a gente tem que tirar os olhos de nós mesmos e voltar os nossos olhos para Deus. Exatamente. Né? Porque é dele que vem a nossa esperança, é dele que vem a nossa paz, é dele que vem a nossa alegria. Então, se os nossos olhos estiverem postos nele, nós poderemos, mesmo diante de tanta confusão, né? A gente pode desfrutar de alegria, pode desfrutar de paz, porque a nossa confiança está nele. E nós podemos descansar nele. E antes de você continuar e a gente continuar isso, a gente vai novamente para um rápido intervalo e a gente volta já já. E mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de ativar o sininho. E não saia daí porque o nosso bate-papo está muito bom e a gente vai concluir no próximo bloco. Até já. Estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara. Nós estamos falando sobre o tema Ajuda para Mães que Criam os Filhos Sozinhas. Nós estávamos falando, meninas, a respeito de escolher, mudar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? E uma coisa aqui que eu achei bem interessante é que ela fala um ponto. A gente precisa pensar corretamente sobre Deus. Falem aí. Fala, Karina. Isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Com a busca. Primeiro, de repente, eu sei que muitas pessoas estão nos ouvindo aqui, talvez não conheçam esse Deus de perto, né? Ou talvez nem reconheça que o Senhor mandou o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar, né? Mas essa é uma verdade que precisa ser dita e não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É o Espírito Santo de Deus que nos faz ter essa certeza e isso é uma verdade que precisa ser vivida por todas as mulheres. Eu acho interessante que ela cita 3 subtópicos, assim, né? Que a gente precisa pensar corretamente sobre a presença de Deus, ou seja, entender que Deus está sempre conosco ali, mesmo que você seja uma mãe que cria os filhos sozinha. Pensar sobre os propósitos de Deus, ou seja, a gente tem que estar sempre lembrando, né, que o Senhor é soberano e que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Apesar do sofrimento e da solidão e dos dilemas que você passa, né? De todos os problemas. E pensar corretamente sobre a pessoa de Deus, né? Entender que Deus é amoroso, presente e pronto a dar apoio aos seus filhos. Você pode confiar que Deus permanecerá com você e cuidará de você. Está lá em Romanos 8, 31 a 39. E uma palavra, rapidinho, Carlinha. Uma palavra que ele usa antes é treinar. A gente tem que treinar a nossa mente nisso. Não é uma coisa que agora eu vou... Não, é treino, não é automático. É treino. E esse treino é constante, né? É constante. Não pensem que vocês estão nos vendo aqui, que isso já está assim. Não, é constante. Constantemente. Exatamente. Por isso que a gente uma vez eu li em algum lugar que o hábito, para ser desenvolvido, a gente precisa praticar ele 21 dias seguidos para que de fato se torne um hábito, né? Assim, na nossa vida. Então, esse relacionamento com Deus, essa segurança que a gente tem, ou essa sensação não, essa certeza da presença de Deus, é algo que a gente vai dia após dia cultivando, até o momento em que a gente já pensa, não, eu vivo, aí eu entendo que o Senhor está aqui, a gente já sente, como a gente estava falando bem antes, né, antes do programa começar, a gente já fica sensível à voz do Espírito Santo de Deus, a gente vem vozes na nossa cabeça, né, e a gente não está ficando louca, mas certas orientações, flashes ou pensamentos, não é que são vozes, são mais pensamentos que a gente pensa assim, será que isso é coisa da minha cabeça? Mas é o Senhor nos falando, e isso só é possível à medida que a gente se aproxima e vai cultivando isso diariamente. Então, meninas, já que a gente está no nosso último bloco, a gente vai falar de algo que é muito importante que a autora fala aqui. Como conhecer a Deus pode nos ajudar. E nessa parte do livro, o que ela faz? Ela diz assim, se você está assim,
a palavra de Deus diz isso, né? Ela vai nos apresentando respostas para as situações que a gente está. Obviamente que a gente não vai conseguir ler tudo, né? Porque nós temos somente um bloco, mas vamos destacar algumas coisas aí que a gente possa achar que é importante, que a pessoa que está nos assistindo, ela seja importante ela saber. E ainda que a gente não fale tudo, a gente já diz para você que está nos ouvindo. Pegue a sua Bíblia, se você não tem uma Bíblia, mas eu tenho certeza que você tem um celular. Baixe o aplicativo que tenha de leitura bíblica e comece a buscar na palavra de Deus as verdades que estão ali, que vão ser respostas para os dilemas que você passa, né? Porque na palavra de Deus, gente, a gente encontra tudo. E eu acho fantástico, porque ele até diz que a gente nem deve muito para a casa do vizinho, para que ele não se aborreça. Então, assim, você vê que a palavra diz tudo. Tem orientação para tudo. Tem orientação para tudo. Então, vamos lá. Ela começa dizendo aí, quando estiver enfrentando a solidão, lembre-se que Deus está com você. E eu particularmente gravei aqui esse versículo, 2 versículos que estão até aí mesmo, que ela cita. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Isso aí são verdades assim que nos momentos que a gente estiver se sentindo sozinha, a gente precisa ler e falar e dizer, olha, Senhor, a tua palavra diz. Porque isso é verdade, gente. Às vezes a gente lê assim, como é que pode ser? Mas isso é a verdade de Deus. É real. Promessa de Deus, isso é real. Exato. Isso não é somente algo que a gente lê e fica no âmbito do pensamento. Não, mas isso é uma verdade, né? Sim. Então, eu destaquei essa porque eu achei essa aqui muito importante. Quais são as que vocês destacaram? Eu gostei de quando ela fala de quando você estiver lutando com a culpa, né? Como mãe que cria os filhos sozinha, você pode se sentir culpada em relação à razão que a levou a essa situação. Não ter um pai no lar para os filhos, não ter dinheiro ou tempo suficiente. E aí ela diz que quando você estiver passando por isso, é importante você se lembrar que Deus é compassivo e misericordioso, né? E aí ela coloca aqui, Deus não está indiferente, esperando que você estrague tudo para que possa atacar você. Deus é descrito como sendo rico em misericórdia, Efésios 2:4, e misericordioso e compassivo, Salmo 103:8. Então, é sempre importante a gente lembrar aquilo que a gente falou, né, mais cedo, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, é importante você se lembrar disso, né, que o Senhor ele está cuidando de você, e que ele também está sempre pronto a perdoar. Então, é importante ter isso em mente. E isso tem tudo a ver com aquela ideia, né, que a gente precisa ter a ideia a respeito de Deus certa. Porque se a gente não tiver a pessoa que se sente culpada, ela vai ficar achando que Deus está ali o tempo todo apontando. Né? Você errou, você falhou, mais uma vez, e Deus está ali apontando, quando na verdade... O Senhor está só esperando que a gente se volte para Ele. Se desarme, né? Se desarme, busque nele, porque Ele é uma fonte inesgotável. Tudo que nós precisamos está nele. Então, assim, é o que ela até fala depois. Ele está sempre pronto a perdoar, a nos ajudar. Se a gente reconhece a nossa limitação, as nossas vulnerabilidades, e o Senhor... Então, é isso que eu quero, minha filha. Venha aqui, porque é assim que eu quero você, reconhecendo essa dependência. Sim. Fala. Ele está dizendo aqui também na página 209, lembre-se, Deus é fiel. Né? E tem o versículo, em esperança da vida eterna, Tito 1:2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus é fiel à palavra dele. Ele não é fiel a mim. Não é fiel. Ele é fiel à palavra dele. Então, o que está na palavra de Deus se faz cumprir. Né? Ele é fiel à palavra dele e não a nós. É verdade. E com relação ao luto, né? Ele fala que Deus é amor. E a sensação justamente é contrário, né? No caso, a esposa que perdeu o esposo de maneira trágica, né? Ela às vezes se sente, por quê? Que Deus permitiu. Ele era saudável, ele estava bem, como é que...
Deus continua sendo amoroso, apesar de todas as coisas que Ele permite acontecer na nossa vida. E aí o texto, ele diz, a Bíblia nos diz que Deus é amor, em 1 João 4,8. Amar não é algo que Deus faz, mas algo que Ele é. Algo que Ele é. A Bíblia nos diz que Deus ama seus filhos. Esse grande amor de Deus que Deus tem por você é um tipo constante e permanente de amor. Nada pode separar você dele. Nem morte, nem sofrimento, nada pode nos separar desse amor de Deus por nós, independente das circunstâncias. Ele é amoroso, Ele é um Deus que se revelou através de Cristo, né? É a prova suprema do amor dele. Então, diante desse momento de luto, de sofrimento por causa do luto, lembra o tamanho do amor de Deus. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para sofrer em nosso lugar. Então, isso traz consolo ao coração. Então, ele sabe a dor que a gente está sofrendo e ele é suficiente para nos consolar nesse tempo de angústia, de luto, né? Ele permite que a gente passe pelo luto, mas, ao mesmo tempo, Ele nos cura, né? Nos restaura. Ele vai tratando a gente. Ele vai nos tratando. Por isso que ela falou anteriormente, né? A gente precisa conhecer e entender que Deus tem os propósitos dele, mesmo nessas circunstâncias. Porque a pessoa de luto, a primeira coisa que ela pensa é: Deus está com raiva de mim, o que eu fiz de errado, Deus não me ama. E a gente começa a se questionar, né? Enquanto isso, a gente precisa mais do amor de Deus. A gente não está sendo alvo da ira quando isso acontece, mas a gente tem que buscar o amor. E mesmo que a gente não queira buscá-lo, Ele foi quem nos criou. Então, ainda que você ache que você não precisa de Deus ou que Deus está muito distante, foi Ele quem lhe criou. Mesmo que você não o conheça, Ele lhe conhece. Ele que foi o criador da sua vida. Né? Nós fomos criados para a glória de Deus. Então, quando você não vive esse propósito, as coisas ficam mais difíceis. Sim. E conhecer a palavra de Deus, conhecer, saber, ter essa certeza que Deus é o teu criador, que Ele te conhece, sabe a quantidade de cabelos que tem na tua cabeça, sabe tudo que está no teu coração aí te atormentando, Ele conhece. Por mais que você ouça tudo que nós estamos dizendo aqui e no final você ache que não precisa desse Deus que vai agir pelas forças do seu braço, Deus lhe conhece. E quando você se submeter a Ele, Ele vai fazer maravilhas na sua vida. É verdade, amém. E tem mais, com relação com o que a gente estava falando antes sobre ter tempo de conhecer, separar tempo para conhecer a Deus, a gente vai estar forte para passar por tudo isso, entendeu? Então, se a gente tiver esse conhecimento de Deus, não é que vai ser fácil, mas você vai ter a certeza que Ele está contigo. Você vai lidar de outra forma. Vai lidar de outra forma, vai entender a soberania dele, né? Deus é Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele quer. E se Ele permitiu isso, Ele sabe o quanto eu posso aguentar no sentido de suportar, né? E eu sabendo que Ele está comigo, isso vai me dar paz, mesmo no momento difícil. Né? Ele vai dar essa tranquilidade. O mundo está desabando, mas você está em paz, sabendo que Ele está contigo. Ele é amoroso o suficiente para te levar nos braços dele em todo e qualquer momento. Verdade. Aqui no livro ainda diz assim: como Criador, Deus deve ser o centro, o foco de tudo em nossas vidas. Aí o versículo de Romanos 11:36 que diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aqui não é só se você
tem uma vida perfeita, eu sou casada, tenho meus filhos, ou independente das circunstâncias, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E a nossa vida, ela não se resume, a gente tende a achar que a nossa vida se resume a nós mesmos, né? Então, nós fomos criadas, como a gente já falou aqui, para o louvor da glória do Senhor. Então, como cristã, o Senhor quer ser visto através da nossa vida. E às vezes a gente acha que ou é mais fácil que ele seja visto quando tudo vai bem, quando a gente pensa assim, as pessoas vão ver que eu não passo por problema, que porque eu tenho Deus. Mas na verdade, é nos momentos em que a gente passa por dificuldade e a gente demonstra a confiança, a certeza que a gente tem no Senhor, que é quando o Senhor é mais visto. E glorificado. Exato. Porque como é que pode... Tá passando por tudo isso com um sorriso no rosto. Com essa tranquilidade. Aí a pessoa vai dizer, eu quero esse Deus, porque quando eu passar por isso, eu quero ter a mesma paz que você tem, eu quero ter a mesma segurança, a mesma certeza. Porque de vida boa... Se a gente tiver só vida boa, né, a gente não vai ser provado. Exato. E a gente não vai até mesmo ser experimentado naquilo que de fato a gente crê. Porque é muito fácil a gente dizer, eu confio em Deus, eu tenho fé. Mas no momento em que eu estou sozinha, que eu passo pelo luto, outros pontos aqui, que ela fala da questão da solidão, fala da questão de lutar com a culpa. Nesses momentos é que eu tenho que ver, será que eu creio mesmo na palavra? Será que eu confio mesmo no Senhor? Porque se eu sei que Deus toma conta de mim, então eu tenho que entender que eu estou aqui me sentindo sozinha, mas Ele está aqui, Ele vai prover tudo o que eu preciso. E tudo que a gente precisa não é somente questão material. É, acima de tudo, né, as forças do dia a dia, a paz, a tranquilidade para lidar com meio tudo isso. Meninas, nós temos 3 minutos para a gente concluir. Então, vamos lá. A gente sabe que, então, a gente precisa crescer na intimidade com Deus. A autora até fala, mas a gente não vai entrar nessa questão. Eu quero saber, o que chamou a atenção de você no capítulo em 1 minuto? Me chamou a atenção que, mesmo diante das dificuldades e quando a gente pensa que a gente não pode seguir em frente ou que Deus nos abandonou, isso não é verdade. O Senhor está com você nesse momento de dificuldade. O Senhor não está alheio ao nosso sofrimento. E Ele é o único capaz de nos dar forças para seguir em frente e conseguir passar por isso. Então. Saber que não estamos sozinhas, porque Deus está conosco, isso traz consolo, isso traz paz. E à medida que eu conheço mais e mais a esse Deus, eu posso desfrutar dessa paz que Ele me proporciona, da alegria que Ele me dá, da esperança que só nele é possível. Então, o que eu tenho para deixar para você hoje, busque conhecer a Deus. Busque conhecer a Deus, porque à medida que você conhecer Ele, você vai ter certeza de que não está sozinho, porque Ele se faz presente constantemente conosco. Amém. E antes de Karina falar, eu já quero agradecer, Karina, a sua participação, que foi uma alegria ter você conosco. E nós esperamos você, daqui a mais um programinha, a gente vai ter você novamente, que eu sei, mas foi um prazer. Mas diga aí, em menos de 1 minuto agora. A autora expôs o problema, né, a situação, e deu as soluções. E eu acho que a chave dessa solução está em buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós. E serei achado de vós, diz o Senhor. É isso. Esse versículo, assim, eu acho que ele fecha com essa busca, né? A gente tem que buscar, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Talvez quem esteja nos assistindo tem outros problemas que não seja esse, né? Mas cada um tem o seu. Buscar a Deus, que Ele dá todo o direcionamento. Amém. Então, querida que nos assiste, independente das circunstâncias que levaram você a criar os seus filhos sozinha, saiba de uma coisa, você não está sozinha. O Senhor Jesus quer
ser o relacionamento principal na sua vida. Por isso, como a Karina bem falou, busque, porque a palavra diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus te abençoe e até o próximo Filhas de Sara. Tchau, tchau.